Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós estamos dando continuidade nessa série que estamos chamando da A Cruz do Rei, baseada no Evangelho de Marcos. E uma série que tem como um livro base que nós estamos lendo. Se você deseja ler esse livro, incentivo você a ler. O nome do livro é A Cruz do Rei, o autor é Tim Keller ou Timothy Keller. Você pode comprar em qualquer livraria evangélica, você vai gostar muito desse livro. É o livro em que nós estamos baseando essa série. Hoje nós estaremos olhando para o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23. Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 23. A editora do livro é a editora Fiel. Se você desejar comprar esse livro para ler, A Cruz do Rei, autor Tim Keller ou Timothy Keller, e a editora é a editora Fiel. Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 23, diz assim o texto. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com a mão ou com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de oferecerem as suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é uma oferta dedicada a Deus, vocês os desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou com sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens
vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nessa noite, Senhor, mais uma vez nós nos submetemos à Tua palavra e somente a ela. Cremos, ó Deus, que ela é rica e poderosa para instruir, para orientar, para nos mostrar o caminho. Nos submetemos, ó Deus, à verdade que é eterna, que é transmitida pela Tua palavra. Por isso, nessa noite, Senhor, nós nos submetemos a ela e tão somente a ela. Oramos também, ó Deus, para que as preocupações do dia, a rotina da nossa vida, não venham roubar de nós, ó Deus, a atenção para a Tua palavra. Oramos para que as preocupações da semana, ó Deus, que estará efetivamente começando a partir de amanhã, não tire de nós, ó Deus, a presteza de estar atento à Tua palavra. Fale conosco, ó Deus. Conserva a nossa mente e o nosso coração nesses minutos em que a palavra será exposta, para que sejamos abençoados por ela, Deus. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, nessa série, se você esteve aqui, nós falamos sobre a paciência e a espera. E nós observamos a dificuldade que existe em cada um de nós conciliarmos o tempo de Deus com o nosso tempo. Nós temos essa grande dificuldade. E quando nós achamos que o tempo de Deus, o tempo da pessoa de Jesus Cristo em nós, quando esse tempo ele está demorando por causa de alguma situação, nós tomamos por decisão ou começamos a achar que o Senhor Jesus, Ele não nos ama tanto quanto nós achávamos que Ele nos amava. Quando alguma coisa não acontece naquele tempo que nós predeterminamos para que alguma coisa aconteça ao nosso favor, nós não conseguimos conciliar esse tempo de Deus com o nosso tempo e nós às vezes começamos a achar que Deus não nos quer tão bem quanto nós imaginávamos, porque alguma coisa não está acontecendo como nós tínhamos planejado. E hoje nós iremos falar sobre um outro assunto, um assunto que talvez no meio cristão ele não seja um assunto tão politicamente correto para ser tratado. E que assunto é esse? O assunto chamado pecado. Jesus, por vezes, ele tinha um certo embate com os líderes religiosos da sua época, principalmente os fariseus e os escribas, que eram uma classe de judeus da época, que eles tinham acrescido sobre a lei de Deus algumas normas, algumas regras, eles tinham acrescentado sobre aquilo que Deus tinha colocado para o povo através de Moisés, eles tinham agregado algumas regras. Essas regras, elas se manifestavam nas leis da purificação, na dieta alimentar que o povo tinha e na pureza espiritual que o povo tinha a prática de fazer sempre. E Jesus tinha um certo embate com eles, tinha uma certa dificuldade nessa maneira que eles lidavam com esses assuntos relacionados. E ao lermos o texto que nós acabamos de ler, de Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 23, surge uma pergunta: o que isso que nós acabamos de ler diz respeito à nossa vida nos dias de hoje?
O que tem a ver lavar mãos? O que tem a ver comer algo que se diz impuro ou não impuro? O que isso tem a ver muito com a minha vida nesses dias? Parece que é algo que está um tanto quanto distanciado de nós, algo que não faz uma certa conexão, algo que parece que nós não conseguimos conciliar o que Jesus estava ensinando aqueles homens aos seus discípulos e o que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida nos dias de hoje. Eu diria que essas coisas ainda continuam tendo muito a ver, apesar do aspecto ser muito religioso, mas apesar de tudo isso, isso se encaixa muito bem na cultura que nós vivemos hoje em relação à nossa vida cristã. Vamos olhar com mais apreço os versículos 1 ao 5 do capítulo 7. Diz assim o versículo 1: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos fazerem o quê? Comerem com as mãos impuras. Isto é, Marcos explica, eles não tinham lavado as mãos. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição do quê? Dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos, o quê? Impuras. De acordo com a lei da época, nenhum judeu, ele poderia de maneira alguma tocar em algumas coisas, porque o simples fato de tocar nessas coisas fazia com que eles se tornassem impuros, ou causava neles a consciência que eles estavam impuros perante a Deus. Se um judeu estivesse andando na cidade e pelo simples fato ele esbarrasse em um gentio, uma pessoa que não era da nação de Israel, ele já era considerado como uma pessoa impura. A sua consciência trazia sobre ele que perante a Deus ele tinha se tornado impuro pelo simples fato de esbarrar em uma pessoa que não era do ciclo judaico daquela época. Se ele também passasse em um comércio, em algum lugar, e tivesse lá um leitão morto, para que ele pudesse ser dividido lá a carne para ser vendido, e ele tocasse naquele leitão, ele só se tornava impuro. Ele também não poderia em momento algum comer qualquer tipo de alimento, porque alguns tipos de alimentos cerimonialmente ele fazia com que o judeu se tornasse impuro. Se essa pessoa ela tivesse alguma infecção de pele, como exemplo um furúnculo, ele não poderia estar no meio do povo para prestar culto ao Senhor dentro do templo, porque aquele furúnculo sobre a pele dele fazia com que ele se tornasse uma pessoa impura. Então ele tinha que procurar os rituais de purificação para que ele pudesse se banhar, para que ele pudesse produzir alguma coisa física, para que a consciência dele dissesse a ele: olha, agora sim, agora diante de Deus você está puro, agora você não tem mais esse peso, agora você não tem mais nada que o trouxesse sobre você essa impureza. Isso parece um tanto quanto muito rigoroso, muito rigoroso. Parece uma prática muito pesada de vida. E quando nós olhamos isso parece para nós que muito mais nos exclui do que nos aproxima de Deus.
Já pensou se nós vivêssemos a vida assim? Ah, toquei nisso, bem, eu tenho que lavar as mãos rapidamente porque eu me tornei impuro. E eu comi alguma coisa que estava lá na relação que eu não deveria comer, e perante a Deus eu estou impuro, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso parece ser algo que aparentemente mais nos exclui de Deus do que nos aproxima de Deus. Mas quando nós pensamos em algumas coisas, e talvez nós trazemos à nossa memória algumas práticas que nós ainda fazemos. Exemplo, o jejum. Nós temos a prática de jejuar por vezes. E quando nós jejuamos, o que nós fazemos? Nós nos abstemos de algumas coisas, para que naquele momento de abstinência, nós possamos ter um momento maior com Deus. Às vezes alguém faz jejum de internet, ele abre mão daquele dia de estar lá logado no Facebook ou em qualquer outra rede social, para que esse tempo que ele estava logado lá, ele tenha um tempo de oração, ele tenha um tempo de leitura bíblica. E o que isso corresponde? Corresponde que nesse momento ele está desenvolvendo um ato de espiritualidade que o aproxima muito mais de quem? De Deus. Outro exemplo, nós podemos observar que pessoas de diferentes fés, elas têm o costume de orar ajoelhado. E bem sabemos que orar ajoelhado é um pouco desconfortável, né? Nós temos aqui a nossa reunião de sexta-feira de oração e oramos ajoelhados, e quando nós terminamos, eu bem percebo, né, que algumas pessoas tem a sua dificuldade de levantar, depois faz uma massagem assim no joelho. De fato é um pouco desconfortável, mas quando nós fazemos isso, qual é a intenção que está por detrás disso? É demonstrar a Deus uma certa humildade espiritual, de apresentar a Deus que de fato nós nos curvamos diante dele, reconhecendo que ele é Senhor sobre as nossas vidas. Assim como o jejum nos leva a um ato de aproximação maior de Deus, nos abdicando de coisas que tanto nos interessam no dia a dia, assim também orar de joelhos faz com que nós demonstremos humildade diante de um Deus que é Senhor sobre as nossas vidas. Então, alguns rituais que nós às vezes praticamos, o interesse maior é trazer sobre nós a consciência que existe um Deus e que existem de fato algumas coisas que nos humilha e que nos faz nos tornar mais próximos desse Deus. Assim também, meus irmãos, eram os exercícios de rituais e purificação que esses homens faziam lá no Velho Testamento. Era o simples fato deles reconhecerem que espiritualmente e moralmente eles estavam impuros perante a um Deus que é santo e é eterno, e que através dessa consciência de necessidade de purificação, eles precisavam de passar por esses rituais de purificação, de lavar as mãos, de não comer alguma coisa que supostamente trazia uma certa impureza. Então a ideia primeiro era trazer a consciência que perante a Deus eles não poderiam estar daquela maneira, que perante a Deus eles deveriam reconhecer as suas falhas e procurar alguma coisa que trazia sobre eles a consciência de dizer, bem, agora sim, agora eu posso me apresentar diante de Deus. A ideia única era essa. Isso é como, mais ou menos assim, vamos supor, talvez amanhã você vá fazer uma entrevista de emprego, e você sabe que lá onde você vai, naquele lugar, está lá alguém que vai lhe entrevistar. Como é que você vai chegar nesse lugar de entrevista? Você vai chegar fedorento? Mal vestido? Claro que não. Você vai procurar o quê? Se assear, tomar um bom banho, usar um bom perfume, botar uma boa roupa,
para quando você estiver diante do entrevistador, essa pessoa pelo menos olhe para você e diga: bem, essa pessoa pelo menos é uma pessoa asseada, ela se cuida. Não é quando você vai para um encontro com alguém, a primeira vez que você vai encontrar com aquela pessoa, seja um namorado ou qualquer outra pessoa, você procura o quê? Se apresentar bem. Se você talvez está em casa trabalhando e você convidou alguém para estar na sua casa para almoçar, por exemplo, você fica marcando no horário, né? Poxa, a pessoa vai chegar, ainda estou com o cabelo para cima, ainda não tomei banho, estou suado, limpei a casa todinha. Você pensa assim: bem, eu tenho que tomar banho para quando a pessoa chegar, ela me encontrar em condições. Então a ideia era essa, era o reconhecimento que alguma coisa estava errada por dentro, mas precisava de ser ajustada, precisava de ser conduzida de uma forma que espiritualmente essa pessoa pudesse estar diante de Deus de uma forma agradável a esse Deus. Ninguém vai a um tipo de encontro como esse que eu relatei com as suas roupas sujas, cheirando mal. Então as leis de limpeza ritual, elas seguiam essa mesma ideia. Se a pessoa não estivesse limpa em termos espirituais e moral, ela não poderia estar na presença de um Deus que é perfeito e santo. Essa era a ideia. Só que, muito embora os fariseus e os escribas, eles tinham criado outras regras sobre isso, e a dificuldade que Jesus tinha com eles, com os fariseus, não estava nessa situação da consciência de alguém que, olhando para Deus, reconhece que está impuro, está em pecado diante de Deus, que precisa de acertar a sua vida. Jesus acreditava que o ser humano deve se purificar diante de Deus, mas Jesus discordava deles quanto à maneira e à fonte dessa impureza, de como isso era tratado. O problema é que para os fariseus e os escribas, a fonte de toda impureza humana vinha de algumas coisas, e para Jesus a fonte de impureza, e de todo o desconforto perante a Deus vinha de outras coisas. Para Jesus, o ser humano já é impróprio para estar na presença de Deus desde a sua origem. Para Jesus, ele sabe que a nossa condição perante a Deus não é uma condição de alguém perfeito, mas alguém caído por causa do pecado. Jesus sabia que o homem naturalmente ele é inapropriado para estar na presença de Deus. Nenhum de nós, nessa noite, entramos por essas portas batendo no peito e falando assim: Senhor, eu estou aqui, sou muito bom, né? Ninguém. Todos nós perante a Deus somos vistos por eles como pessoas pecadoras, mas regeneradas em Cristo Jesus. O ser humano é pecador. Carregamos as marcas do pecado, como também carregamos o próprio pecado em nós. E isso, meus irmãos, nos deixa inapropriado para nos relacionarmos com Deus. Nós vivemos uma sociedade que enxerga o pecado como algo mitológico, como algo que, será que isso realmente existe ou não? Será que isso não é simplesmente um conto ou uma fábula que os cristãos criaram para que haja uma consciência de culpa e perante a Deus nós possamos andar assim meio assustados? Nós vivemos uma sociedade assim, onde trata pecado como algo mitológico, como algo da mitologia. Será que realmente isso, um minotauro, existe? Como fosse mais ou menos assim. Nós vivemos numa sociedade onde
a consciência do pecado é como se fosse uma consciência de culpa. Bem, os cristãos criaram um Deus e esse Deus é perfeito e santo, então todo mundo que está abaixo desse Deus que é perfeito e santo, não é perfeito nem santo, então isso causa uma culpa, então todo mundo se sente culpado e pecador. Nós vivemos uma sociedade que pensa mais ou menos assim. Nós vivemos uma sociedade onde todas as coisas são relativas. Se você for conversar com alguém, disser para essa pessoa, olha, você precisa de Cristo, por quê? Porque você é pecador tanto quanto eu sou, a pessoa talvez olhe para você e diga, eu não. Sabe por quê? Porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, eu não sou pecador. Nós temos essa tendência de relativar o pecado, de dizer, bem, pecado para mim é isso, 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 e desde quando eu não faço nem isso, eu não sou pecador. Nós vivemos uma sociedade assim, altamente relativa. Ninguém sabe bem o que é o certo ou o que é o errado. Ninguém ao certo sabe nem tampouco sobre Deus. Não nos vemos como alguém impuros, contaminados. Nós não nos vemos como pessoas más. A gente tem essa tendência de dizer assim, poxa, fulano é tão bom, mas na verdade a gente não conhece essa pessoa por dentro. A gente não sabe o que passa na mente dessa pessoa. Nós achamos que a natureza humana ela é basicamente boa. Nós vivemos numa sociedade que diz, não importa o que eu faço, mas o que importa é que naquilo que eu faço, eu sou o quê? Feliz. Nós vivemos numa sociedade assim. Não importa se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Não importa se o que eu estou fazendo perante a Deus é abominável ou não. O que importa é que o que eu estou fazendo, eu me sinto o quê? Feliz. E o que isso acontece conosco? Isso faz com que nós venhamos diminuir o grau de exigência com cada um de nós. Nós não nos atentamos naquilo que estamos fazendo. Nós não nos perguntamos se isso perante a Deus é aceitável ou não. Nós não perguntamos a Deus, Senhor, isso é correto ou não? Porque nós vivemos assim, numa sociedade onde cada um cria o seu critério e para cada um pecado é algo visto da maneira que ele acha por melhor. Nós deixamos de acreditar em Deus, num Deus santo, e que nós estamos em pecado diante da santidade desse Deus. Nós perdemos essa noção dentro das igrejas. Hoje quase nós não falamos mais sobre pecado, porque falar sobre pecado é algo politicamente incorreto dentro da igreja. Nós nos resumimos mais a falar sobre vitória, sobre poder, sobre conquista, pecado, perdão, arrependimento, amadurecimento cristão. Quase não falamos mais. Parece que o Evangelho tem se adaptado a essa maneira light de viver. Não, ouvir sobre arrependimento, que isso? Sobre pecado, eu quero ouvir sobre vitória. Eu quero ouvir sobre conquistas. Eu quero ouvir sobre os ideais que eu devo conseguir, conquistar, chegar lá. Só que mesmo assim, vivendo um evangelho altamente light, sem a consciência do pecado, nós ainda lutamos com um sentimento profundo de culpa e vergonha que por vezes paira aqui dentro de nós. Quando nós vamos dormir, colocamos a nossa cabeça no travesseiro, por vezes alguma coisa acende dentro de nós e nós falamos, é verdade, eu não poderia ter falado isso, eu não poderia ter pensado nisso, eu não poderia ter agido dessa maneira, eu não poderia ter me permitido a fazer
o que eu fiz? E a pergunta é: de onde vêm esses sentimentos? A grande verdade é que nós usamos máscaras que escondem tudo isso, pois nós vivemos num mundo onde nós não cremos mais em pecado, apesar da nossa consciência apontar o que está errado dentro de nós. Carregamos essa culpa dentro de nós, mas não queremos que ninguém saiba dos nossos pecados mais ocultos. Assim é a sociedade que nós vivemos. Quer ver só um exemplo? Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre a prostituição no Brasil. Algumas pessoas querem fazer com que a prostituição se torne uma profissão. Alguns já ouviram falar sobre isso? Já, né? E o interessante é que nessa reportagem que as pessoas gostariam que a prostituição se tornasse uma profissão, essa pessoa que estava falando estava sendo filmada e era uma prostituta. Só que quando ela está sendo filmada, a imagem que aparece na tela da televisão é com o rosto dela o quê? Desconfigurado. Nós vivemos uma sociedade assim, que sabemos que aquilo que praticamos não é certo, mas não queremos ser reconhecidos como pessoas que praticam aquilo que é errado. Então nós começamos a viver uma farsa, colocamos uma boa máscara, apresentamos uma certa alegria externa, enquanto lá dentro está tudo destruído por esse mal chamado pecado. E até podemos tentar explicar isso através de conceitos psicológicos, com todo respeito ao pessoal da área da psicologia da nossa igreja. Às vezes nós falamos assim: não, essas pessoas agem assim porque tem uma certa neurose nelas. As pessoas agem assim porque talvez elas não foram amadas o bastante pelos seus pais. Talvez as pessoas ajam assim porque elas são vítimas. Elas têm um certo problema de autoestima, por isso que elas são levadas a agir dessa maneira. Mas não há como escapar, meus irmãos, do fato que todos nós carregamos essa sensação que nós somos pecadores. Somos pecadores. Dentro ou fora da igreja, isso acontece. E quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, percebemos que de fato nós somos pecadores. Paramos para perceber que falamos coisas que não deveríamos falar, que tomamos decisões que não deveríamos tomar, que agimos da maneira que de maneira nenhuma poderíamos agir quanto cristãos. E Jesus nos mostra porque nós não conseguimos nos livrar dessa realidade que existe em cada um de nós. Versículos 17 e 19 do capítulo 7. Diz assim o texto: depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Que parábola? É que Jesus tinha falado: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, os discípulos estão lá, juntos com Jesus, e perguntam: Senhor, nós não entendemos o que o Senhor quis dizer. Né? Os fariseus estão perguntando para a gente o porquê que nós comemos com as mãos sujas. E eles comem com as mãos limpas, entendendo que isso é um ato de se purificar diante de Deus. E agora o Senhor diz para a gente que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, Senhor, nos explica isso. Como é que a gente pode lidar com essa situação? Versículo 18. Jesus diz: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus:
Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu o quê? Estômago. Sendo depois o quê? Eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou: puros todos os alimentos. E ele continua: na verdade, o que contamina o ser humano, o que sai do homem é o que o torna o quê? Impuro, pecador, pois do interior da onde? Do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm da onde? De dentro, e tornam o homem o quê? Impuro. É por isso que eu falei que nenhum de nós que entramos por essas portas nessa noite podemos bater no peito e dizer: eu não preciso de ouvir isso, eu estou bem com Deus. Jesus diz que o problema do ser humano não é algo externo, mas é algo que já está lá dentro do seu coração. É isso que o torna impuro. Não são as circunstâncias aonde ele está inserido. Muitos podem dizer: mas o homem é produto do meio. Não. O homem já é degenerado na sua formação, ele já nasce pecador. O homem não se torna pecador, ele nasce pecador, ele precisa de algo de Deus que o transforme, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a pergunta é: o que de fato está errado no mundo onde nós vivemos? Porque esse mundo onde nós vivemos, ele tem que ser tão miserável, tão violento? Porque há tanto conflito entre pessoas, entre classes? Porque os relacionamentos entre irmãos, irmãos de sangue e irmãos em Cristo, parentes e amigos, tendem a se desgastar por pouca coisa? Porque às vezes nós entramos em conflito um com o outro por pouquíssima coisa, por uma coisa que o outro falou, pronto, já é um motivo de criar um grande problema. Por uma situação que alguém deixou de fazer por mim, isso já é um motivo de eu ficar brigado com tudo e com todos. Quando tratamos de assunto de igreja, um simples fato que alguém disse já é motivo de não virmos mais à igreja, não participarmos mais do ministério, não fazermos mais o que fazíamos para Deus, por simples coisa. E o interessante é que nós nos desgastamos com essas coisas, mas quando nós estamos no nosso trabalho e o patrão falou alguma coisa que nós não gostamos, no outro dia a gente está lá, a gente não falta, né? Mas com a igreja não vou mais, eu não faço mais, me aborreci com o irmão, estou chateado com ele. Por que essas coisas acontecem, meus irmãos? Qual o motivo de tanta corrupção, imoralidade, injustiça sobre esse mundo, sobre o nosso país? Jesus vai responder: o problema, a situação difícil, o erro se encontra dentro de nós. É o que Marcos está dizendo aqui, repetindo as palavras de Jesus, versículo 20. O que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem o quê? Impuro. Não há nada que nós possamos fazer que nos melhore de fora para dentro. Não é viver uma vida religiosa que vai mudar
aquilo que nos degenera, chamado pecado. Não é o ato de nós termos uma vida melhorada ou morar num lugar melhor que vai fazer com que a nossa vida mude. O problema é que nós somos pecadores e precisamos que Cristo nos mude de dentro para fora. O problema está naquilo que sai de dentro de nós. Está no egoísmo do coração humano. Está no pecado. Na verdade, todos esses males que brotam do coração humano nos tornam impuros perante a Deus, um Deus tão santo. Algo interessante que Paulo escreve à igreja de Colosso, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo falando para eles, dizendo assim: agora que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem viver agora uma vida em Cristo, olhando para as coisas do alto. E lá no versículo 5 ele vai dizer: e vocês devem fazer com que todos os dias a natureza terrena de vocês, você pode ler na natureza terrena o pecado, vocês devem fazer com que o pecado de vocês todos os dias sejam o quê? Mortificado. Apesar de sermos salvos em Cristo, existe algo que se levanta contra nós todos os dias, e isso está dentro de nós. Por isso não é um ato religioso que vai nos purificar. Por isso não é uma consciência culpada: meu Deus, essa semana eu fiz isso, vou lá na igreja, vou cantar meia dúzia de corinhos, vou ouvir a mensagem e estou resolvido. Não é isso. Não é isso. O comportamento pecaminoso e o desejo pecaminoso, essas duas coisas é como um incêndio que começa dentro de uma casa, e você olha para a sala e a sala está pegando fogo, mas você olha melhor e diz assim: mas é só o sofá que está pegando fogo. Deixa lá, é só o sofá que vai pegar fogo e pronto. Mas o grande problema é que o incêndio, ele não se contenta com uma só coisa, ele se alastra, ele vai tomando conta de todas as coisas, e se a pessoa não tomar uma decisão rápida, imediata, ela vai ser pega por tudo isso rapidamente. E assim é a mesma coisa com o pecado. Ele nunca fica parado em um único lugar. Ele é como uma doença contagiosa. Ele vai tomando o corpo todo. Ele tem a capacidade de nos separar de Deus, trazendo sobre nós um intenso sofrimento. E a pergunta é: como tratar algo que Jesus disse que não é limitado às coisas externas, mas ao que está dentro de mim e dentro de você? Como tratar isso? Alguém já disse algo interessante, que a linha que separa o bem do mal não atravessa estados, classes sociais, partidos políticos, mas a linha que separa o bem do mal, ela atravessa diretamente o coração de cada um de nós. É algo presente, é algo que está dentro de nós. O mundo, ele não é dividido entre pessoas más e pessoas boas. A Bíblia, ela nos fala sobre isso. Possa ser que existam pessoas melhores e talvez pessoas piores, mas não tem como fazer uma clara divisão entre esse é bom e esse é mau. Por causa do pecado e do egoísmo, meus irmãos, todos tomamos parte naquilo que faz do mundo um lugar fragmentado e miserável. Desculpe decepcionar você nessa noite. Você não é tão bom como você pensa ser. Eu não sou tão bom quanto eu penso ser. Existe algo dentro de mim que
que se eu não tiver cuidado, todos os dias ele me afasta de Deus. Ele é como um incêndio que quer tomar todo o meu ser. E às vezes nós achamos que podemos tratar dessas coisas de uma forma exterior. É fácil tratar isso, é só mudar alguns hábitos, é só ter uma vida altamente religiosa, é só simplesmente lavar as mãos como os fariseus pensavam, é simplesmente participar de um ritual de purificação, porque aí eu resolvo a impureza chamada pecado que está dentro de mim. Quando nós percebemos isso, talvez por culpa ou por consciência, nós começamos logo a pensar em alguma coisa, bem, o que eu posso fazer na igreja para que essa consciência do pecado seja amenizado dentro de mim? Já sei, vou trabalhar com as crianças, não, vou participar do louvor, não, vou receber pessoas na entrada da igreja, porque fazendo alguma coisa para Deus, pronto, essa consciência do pecado é amenizado, mas isso não se resolve assim. Porque Jesus disse que é algo que está dentro de nós. Outros já pensam em tratar isso pela cultura desse mundo. Se de fato eu sou tão feio por dentro, então deixa eu melhorar o meu aspecto externo. Por isso que nós vivemos uma sociedade que celebra a beleza. Por isso que nós vivemos uma sociedade onde pessoas procuram a cada dia ser mais bonitas, porque elas não querem que ninguém saiba o que de fato está lá dentro dela. Elas não querem que ninguém perceba o que ela realmente é na sua intimidade. Por isso que nós vivemos uma sociedade assim, onde nós tratamos pecado como algo que não tem tanto peso, porque se isso demonstra quem eu sou, deixa eu botar uma máscara, deixa eu viver religiosamente, deixa eu seguir a cultura desse mundo, deixa eu criar um aspecto de beleza para que as pessoas olhem para mim e não percebam o quanto eu sou degenerado, o quanto eu sou caído, o quanto eu preciso de Deus. A grande verdade é que nós precisamos de uma limpeza de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós precisamos nos render a Deus e dizer: Senhor, realmente eu sou pecador. Assim como Davi, quando confrontado pelo seu pecado, pelo profeta, ele não cria nenhuma defesa, ele não diz: bem, é a mulher, ela estava lá na janela, eu olhei e fui, então é isso. Não, ele diz: pequei contra o Senhor, e somente contra o Senhor pequei. Mas a pergunta que ainda continua em nossa mente é: como nos purificar se religiosamente nós não temos como fazer isso? No Velho Testamento há um texto em Zacarias capítulo 3, se você puder ir junto comigo. Esse texto ele nos ajuda a entender como isso pode acontecer em nós. Como nós podemos tratar essa questão do pecado. Se você tiver dificuldade em chegar no livro de Zacarias, vá lá em Mateus, voltando, o primeiro livro é Malaquias, depois Zacarias. Zacarias capítulo 3. Só para você ter um pano de fundo, para você entender o que nós vamos ler, você vai ver aí, pelo menos se você tiver com a NVI, você vai ter o subtítulo assim: vestes limpas para quem? O sumo sacerdote. E quem era o sumo sacerdote? Era alguém que fazia a expiação dos pecados do povo perante a Deus, pelo menos uma vez por ano. Então essa pessoa era a pessoa responsável para fazer isso, Então, para você ter em mente, o sumo sacerdote,
era alguém que entrava no templo para oferecer sacrifícios a Deus em função do pecado do povo. Então esse é o pano de fundo. Então Zacarias diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que não tem nada a ver com o Josué das muralhas, tá? Esse é o sumo sacerdote Josué, não tem nada a ver com Josué lá das muralhas de Jericó. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para o quê? Acusá-lo. E acusava em função do quê? Versículo 2: o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Versículo 3: ora, Josué, vestido de roupas o quê? Impuras, estava em pé diante de quem? Do anjo. Parece que tem uma certa desconexão no texto. Eu não sei se você está muito familiarizado no tocante ao sumo sacerdote e o que ele fazia. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. O sumo sacerdote, ele era uma pessoa responsável pela purificação, entre aspas, do povo. Uma vez por ano, ele era separado para que no dia da expiação, que os judeus chamavam de Yom Kippur, para que ele pudesse, diante de Deus, dentro do santo templo, oferecer a Deus sacrifícios em relação ao pecado do povo. Esse homem, ele era por vezes pegado, separado durante uma semana. Durante uma semana ele ficava comendo só alimentos puros, tomava banho no mínimo 4, 5 vezes por dia e trocava suas vestes todos os dias. Durante essas semanas ele não tocava em nada que era impuro. Depois ele voltava para o templo e ele continuava esse ritual da purificação. E o interessante é que isso era feito ao vivo, era um verdadeiro Big Brother. Ele estava dentro do templo e havia um pano de seda fininho, onde o povo ficava na expectativa daquilo que o sumo sacerdote estava fazendo, oferecendo os sacrifícios, trocando as suas roupas, colocando roupas limpas. E por que o povo ficava nessa grande expectativa? Porque esse homem representava o povo. Se o sacrifício dele fosse aceito por Deus, o pecado do povo tinha sido o quê? Expiado. Deus tinha perdoado os seus pecados. E esse homem fazia tudo isso amarrado em sua cintura numa corda. E na sua cintura havia alguns cintos. E enquanto o cinto estava badalando, fazendo som, esse homem estava vivo, tudo estava certo. Mas se em algum momento o sino parasse de badalar, emitir algum som, o que tinha acontecido? Certamente a oferta dele não tinha sido aceita por Deus. Ele tinha morrido lá dentro do templo, do Santo dos Santos, e ninguém podia entrar naquele lugar, porque senão morria também. O que as pessoas faziam? Puxava aquele homem pela corda, morto. Então havia uma grande expectativa em que aquele homem, através do processo de purificação, pudesse oferecer sacrifício não só pela sua vida, mas pela vida de toda a nação de Israel. E o que está acontecendo aqui no livro de Zacarias? Quando Zacarias olha para esse homem destinado para essa função, ele percebe o quê? Que as suas roupas estão o quê? Impuras. Imagina, o que Zacarias não pensa? E agora? Como é que o nosso pecado vai poder ser perdoado?
Como é que aquilo que me condena vai ser expiado diante de Deus? Porque aquele que deveria fazer isso, o sumo sacerdote Josué, ele está com as suas vestes impuras. E o texto, antes que Zacarias entre em desespero, o texto começa a apontar para um maior sumo sacerdote que viria, que faria a expiação dos pecados de todos nós em um só único dia. Zacarias capítulo 3, versículo 4 diz assim: o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem o quê? As roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Versículo também 8, olha o que diz: ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição: declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra em um único só, o quê? Dia. O que estava acontecendo com Zacarias? Apesar dele olhar tudo aquilo e dizer: bem, agora quem poderá perdoar os nossos pecados? O sumo sacerdote, as suas vestes estão tingidas, estão impuras. Deus fala para Zacarias que ele, o Senhor, estava preparando um melhor sumo sacerdote, alguém que num único dia faria a expiação do pecado de todos aqueles que chegassem até ele. Deus estava apontando para quem, irmãos? Para Jesus, que no único dia, na sua morte na cruz, os nossos pecados foram levados por ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, você não precisa de abrir. Paulo diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus morreu no meio do lixo, da podridão, aonde Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Era um lugar terrível, um lugar cheio de lama, um lugar cheio de podridão. Ali o Senhor foi crucificado para que nós pudéssemos receber purificação sobre os nossos pecados. Você não é perdoado pelo seu ato religioso. Você não é perdoado porque você vem à igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras ou todas as quintas-feiras. Nós somos perdoados porque Cristo morreu na cruz para levar sobre ele os nossos pecados, aquilo que nos condenava. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: pois todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus. Nós não somos perdoados pela nossa atitude, pelo nosso jeito de ser. Nós não somos perdoados pela nossa atitude e comportamento. Nós somos perdoados, podemos receber perdão pelo sangue do Cordeiro chamado Jesus Cristo, aquele que fez a única expiação. Através de Jesus, Deus nos vestiu com roupas limpas de alto preço. Essas roupas custaram o seu sangue, e isso é a única coisa que pode tratar o meu problema e o seu problema. Não é a mudança de hábito, não é o meio aonde você vive. Você pode sair até do meio de onde você vive, que te leva a pecar, mas você pode continuar ainda nas mesmas práticas. A única pessoa que pode perdoar os nossos pecados se chama Jesus Cristo. Uma vez nós entregando a nossa vida totalmente a Ele.
pois o problema que nos atinge não é externo, é interno. Jesus disse: o que traz impureza sobre o homem, o que faz o homem se tornar pecador, é o que sai de dentro dele, é aquilo que já está ali, só está esperando alguém que aperte o botão e diga: bem, estou aqui. Me permita eu fazer algumas perguntas nessa noite para eu terminar o texto. Você está vivendo nessa noite, ou vem vivendo, com alguma falha específica do seu passado, algo sobre o qual se sente culpado e pelo qual passa a sua vida inteira tentando resolver, encontrar uma desculpa, procurando viver religiosamente para apaziguar, tentando se assegurar na cultura desse mundo para que ninguém perceba quem realmente você é? Será que você tem vivido dessa forma? Só em Jesus, só Ele vivendo em você e dentro de você, de dentro para fora, que Ele pode promover perdão para a sua vida. Uma outra pergunta: talvez você tenha entrado nessa noite, nesse lugar, dizendo: bem, isso tudo é história, isso é tudo uma historinha muito bem contada para que eu saia daqui amedrontado e diga: realmente tem que mudar a minha vida. Talvez você também nem pense nisso, talvez você esteja aqui durante 1h30, 2 horas, e tudo que está sendo dito entra pelo um ouvido e saindo pelo outro. Mas a grande verdade é que um dia nós estaremos diante de Deus, e diante dele nós iremos ver que tudo isso foi uma grande verdade. A oportunidade que nós temos para tratar com aquilo que nos condena é hoje. É dizer: Senhor, eu estou em apuros. A única maneira que eu tenho para ser absolvido de tudo isso é me render a Ti. É reconhecer que só pelo Seu sangue os meus pecados são perdoados e eu posso ter vida eterna com o Senhor. Se você entrou nessa noite aqui pensando dessa maneira, eu incentivo você a se entregar a Deus, para que essa condenação que nos atormenta dia e noite seja absolvida da nossa mente e possamos encontrar nele conforto, segurança e apoio. Que Deus nos abençoe nessa noite.